Glória a Deus, graças a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que todos vocês, em o nome do Senhor Jesus, estejam a passar um final de semana maravilhoso, um final de semana abençoado. Eu venho da parte de Deus para este dia maravilhoso, partilhar com vocês uma mensagem que o Espírito do Senhor tem iluminou para nós ouvir esta semana, uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. Mas antes de eu pregar a palavra que o Senhor tem me iluminado ao Espírito, eu gostaria de dizer para você, meu amigo, minha amiga, que irá de ter acesso à pregação do Evangelho, que a mensagem que você irá de ouvir não é minha. A mensagem, ela é uma iluminação divina do Espírito Santo. Da minha parte, é quando eu recebo essa iluminação, mas como assim, missionário, explica? Quando nós estamos sempre em comunhão com Deus, através de uma vida diária de oração e lendo sempre a Bíblia, o Espírito Santo ele fala sempre conosco. Mas para isso é de suma importância que a gente queira, que a gente deseje ouvir a pregação do Evangelho e a voz do Espírito. Por isso você que irá de ouvir essa mensagem, não tenha receio, porque muitas pessoas vejam a pregação, muitas pessoas assistem o vídeo, mas muita gente visualiza mais, as pessoas sentem receio de fazer comentários, de deixar like, e assim como também de escrever no canal. Não tenha receio, Deus me deu essa missão, Deus me colocou exatamente com esse objetivo, para partilhar com vocês aquilo que Ele tem me ensinado da sua palavra. Claro, não sou o único, existem muitos homens de Deus que o Espírito Santo tem usado, mas a minha missão é pregar a palavra do Senhor, fazer aquilo, ficar na posição que o Espírito Santo ele quer que eu esteja, que é de ser um missionário. Eu estou muito satisfeito com esse desejo de ser fiel a esse ministério que Deus me deu, que só o Espírito Santo sabe quanto tempo irá de durar. Por isso você que irá de visualizar esse vídeo, não se contenta simplesmente, meu amigo, minha amiga, a visualizar, dê um like, faça comentário, se inscreva no canal. Você fazendo isso, você estará dando condições não simplesmente do canal crescer, mas como também de muitas pessoas terem acesso através da visualização desse vídeo. Porque quando você dá um like ou você faça comentário, então o YouTube ele entende que o canal está a ser valorizado. Então, como é a palavra do Senhor, vamos considerar, vamos respeitar, fazendo isso, não só simplesmente a nossa vida será abençoada, mas como também outras vidas irão de ser abençoadas. É bem verdade que nós vivemos dias difíceis, vivemos dias que o amor tem se esfriado no coração de muitas pessoas. O ser humano atual, por causa do aumento da tecnologia, da informação, da informação que tem aumentado muito, isso tem afastado o ser humano de Deus ao ponto que ele tem se esquecido dessa palavra que significa amar, amor. Amar o seu próximo como a si mesmo, ou seja, desejar o bem ao outro como a si mesmo. Então, você que irá de visualizar, se inscreva, dê um like, faça comentário e sem sombra de dúvida, como missionário estarei disponível para responder às questões segundo a iluminação do Espírito Santo. Amém? Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos juntos ouvir a palavra que o Senhor tem para falar para nós. A mensagem de Deus é uma mensagem forte e poderosa. E espero que essa mensagem que nós iremos de ouvir irá de nos ser mais consciente, ser mais responsável com relação à nossa vida aqui na terra e ao mesmo tempo com o nosso compromisso com Deus. Amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é sempre um enorme prazer estar na Tua santa e majestosa presença. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que quando brada do céu, os montes tremem, a terra estremece. A sua glória, eterno Deus, ela enche a terra, porque o Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto
daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. O Senhor é o Deus cuja sua perfeição ela jamais pode ser inatingível com a racionalidade humana. O Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos. O Senhor é aquele que ama e aqueles. O Senhor é o Deus que ama os que te amam e o Senhor é o Deus que castiga a todos aqueles que te odeiam. O que eu desejo, o meu desejo neste preciso momento, Santo Deus, é ministrar a tua palavra, é que o Senhor fala por intermédio de mim, Espírito Santo de Deus. Que essa mensagem que essa pessoa irá de ouvir não seja simplesmente uma mensagem, mas que seja uma mensagem que possa impactar o íntimo dela, o coração dela, e possa criar nela um impacto, para que ela possa desejar, Senhor Deus, mudar de vida. É bem verdade, Senhor Deus, que nos últimos dias o amor da raça humana, da maioria das pessoas, tem se esfriado. O ser humano atual tem sido cada vez mais frio, tem sido cada vez mais insensível no que diz respeito à tua palavra, no que diz respeito ao teu reino. Por isso, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, antes de eu começar a pregar, Senhor Deus, eu levanto as minhas duas mãos aos céus, peço que o Senhor repreenda todos os demônios, todos os principados, todas as potestades que têm cegado o entendimento das pessoas, Senhor Jesus, para que elas não se convertam, para que elas não se libertam, para que elas não abram os olhos para o Evangelho de Cristo. Que esses demônios, que esses principados, que essas forças do mal que têm feito com que essa pessoa simplesmente, Senhor Deus, visualize a pregação desse canal, mas não dê like, não faça comentário, que esse espírito maligno possa cair por terra em o nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa ser liberta, que essa pessoa possa ser salva, que essa pessoa, os seus olhos possam se abrir. Deus, não permita, Senhor Jesus, que essa pessoa permaneça na cegueira espiritual. Não permita, Senhor Deus, que essa pessoa vá rumo ao abismo. Deus, repreenda os demônios, repreenda as forças malignas, Senhor Deus, que têm feito com que essa pessoa simplesmente ouça a pregação do Evangelho, mas não entenda nada, não compreenda nada. Que esse espírito maligno ele possa cair por terra e que essa pessoa possa ser liberta, ela possa ser salva, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga. E conforme você ouviste na oração, Satanás e os seus demônios, eles não querem que você se converta, eles não querem que você aceite a pregação do Evangelho. O que eles querem simplesmente é que você ouça a mensagem, que entra num ouvido e sai por outro, mas você não coloca em prática nada. A palavra de Deus, ela tem que mudar. Ela tem que mudar o nosso comportamento. Ela tem que influenciar o nosso estado de vida. Amém? Muito bem. Para este dia maravilhoso, a palavra que nós vamos ouvir se encontra no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel está no meio da Bíblia, depois do livro de Isaías, nós temos o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Tem como título O Banquete de Belsazar, a escrita na parede. E nós vamos ler no versículo 24 até o versículo de número 30. Diz assim o texto sagrado. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mené, Mené, Tekel, Parzim. E este é o significado dessas palavras. Mené, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dario Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E a próxima palavra que nós vamos ler se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes está depois do livro de Provérbios. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, foi escrito por Salomão. Versículo de número 2. Diz o texto sagrado que é melhor
ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E a última palavra que nós vamos ler se encontra no Novo Testamento, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 7, diz o texto sagrado: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, para este dia maravilhoso, a palavra que o Espírito do Senhor tem conosco, o tema da mensagem de hoje é sobre a festa e o pecado do rei Belsazar. Para começar, missionário, quem foi o rei Belsazar? O rei Belsazar, ele foi neto do antigo rei da Babilônia que se chamava Nabucodonosor. O seu pai se chamava Nabonido e a sua mãe Nitocrifes. Esse era o nome da mãe de Belsazar. A palavra Belsazar se chama salve, o significado do nome Belsazar significa salve a vida do rei. E antes do acontecimento do reinado do Belsazar, havia acontecido algo impressionante no reinado ou na biografia de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele havia atingido um nível de soberba, de soberba muito elevado, ao ponto que ele teve uma visão de Deus. Um anjo veio, né, e ele no sonho viu uma árvore que subiu até o céu, né, ao ponto que estava a tentar chegar ao topo do céu, e aí de repente uma voz do céu dizendo lá: cortem a árvore porque ela cresceu demais. Aí Nabucodonosor, naquele delírio, naquela perturbação, né, ele ficou perturbado, mandou chamar os escribas, os feiticeiros, os homens sábios do seu reinado, que é para interpretar um sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho do rei. Então, mais uma vez foi chamado Daniel, como havia sido usado pelo Espírito de Deus, que é para interpretar o sonho que o rei teve da estátua. Então, Daniel veio, ele interpretou o sonho e disse para o rei: lá, a árvore é você que cresceste demais. E Deus ele disse para o seguinte: olha, o teu reinado já não será mais com os homens, mas sim com os animais, você irá de comer capim. Ou seja, Deus fez isso que é para tentar humilhar o rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, mesmo ele vendo os feitos que Deus havia feito naquela época na Babilônia, ele decidiu sempre se inclinar para a idolatria, para a avareza e a arrogância. E Deus, como lição, Deus ele queria humilhar Nabucodonosor, e ele fez com que ele fosse viver com os animais e ele comesse capim até que descesse o orvalho do céu e começasse a crescer pelos no corpo dele, como mesmo que cresce no corpo dos animais, dos bois e das vacas. Então, esse seu neto aqui que se chama Belsazar, mesmo ele a saber de todos os feitos, de tudo que havia acontecido na época do seu avô Nabucodonosor, o que é que ele fez? Ele não pegou o exemplo que aconteceu na biografia do seu avô como uma lição. Ele simplesmente teve conhecimento de tudo que havia acontecido na vida do seu avô. O que é que ele fez? Ele ignorou, e logo no princípio do seu reinado, o que é que ele havia feito? Ele deu uma festa que é para comemorar o seu reinado. E quando ele deu essa festa, ele fez algo estranho. Ele chamou os 1000 súditos, chamou os homens importantes que tinham no seu reinado, os ministros, os governadores, e chamou as princesas, as suas concubinas e as suas mulheres, que é para festejar. Até aí, nada de mal. Até porque Deus não encontra que o ser humano se alegre, né? que o ser humano comemore, que o ser humano se divirta. Até aí não tem nenhum problema. O problema ele começou quando o rei Belsazar, ele naquela alegria do seu coração, porque ele estava muito satisfeito por subir no reinado, o que ele fez? Primeiro, ele mandou os seus servos irem buscar todos os utensílios. O que ele havia feito, missionário? O que o rei Belsazar, missionário, havia feito que desagradou a Deus? Foi exatamente isso. Ele misturou o que é santo
do que é profano. O que é santo, missionário? Me explica. Santo era os utensílios sagrados, candelabro, as taças de ouro, tudo aquilo que havia sido separado para Deus, no templo, né, que o seu pai, que o seu avô Nabucodonosor havia trazido como sagrado para cultuar a Deus e havia guardado num canto. O que ele fez? Ele pegou, pegou o que é santo, o que é de Deus, o que ninguém deveria mexer. O que ele fez? Junto com as suas mulheres, junto com os seus príncipes, junto com os seus governantes, no meio da alegria do coração, no meio daquela prostituição espiritual que ele estava aí, o que ele fez? Ele bebeu vinho nos utensílios sagrados. Ou seja, misturou o que é santo com aquilo que é sujo, que é profano, que desagrada a Deus. Porque Deus não se mistura com imundícia, Deus não se mistura com sujeira. E mais do que isso, ele cometeu uma blasfêmia, cometeu idolatria. O que ele fez, missionário? Ele adorou os ídolos de bronze, de ferro, de pedra, de metal, que naquele tempo Deus havia já dito que é para Nabucodonosor expulsar aqueles ídolos daí. Mas o que ele fez? Naquele momento que ele estava a cometer aquele erro, aquele pecado, o que aconteceu? A ira de Deus se manifestou. A ira de Deus se manifestou. Como assim, missionário? O rei Belsazar, no meio da alegria do seu coração, ele viu a mão de Deus na parede do seu palácio a escrever. E a escritura que ele viu a escrever na parede do seu palácio foi essa aqui. É uma escritura do hebraico, marcado como Mene, Mene, Tekel, Parzim. Ele, quando viu aquela escritura, não só ele, mas os seus súditos, os seus ministros, os seus governantes, as princesas, as suas mulheres, o rei, quando viu, os seus pés começaram a tremer de medo. O seu semblante mudou. Ele ficou perturbado. Ele ficou tão perturbado que a consciência dele começou a ficar no normal. O que ele fez? Ele mandou fazer aquilo que o seu pai, o seu avô Nabucodonosor tinha feito no passado. Mandou chamar todos os bruxos, todos os feiticeiros, todos os sábios da Babilônia, que é para tentar traduzir aquela escritura que estava na parede. Mas infelizmente ninguém conseguiu traduzir aquilo, porque aquilo é uma escritura divina, uma escritura de Deus. É claro, para a pessoa entender as coisas de Deus, a pessoa tem que estar no Espírito, a pessoa tem que estar no mundo de Deus. É isso que eu falo, que não adianta, meu amigo, minha amiga, nós racionalizar a pregação do Evangelho. Se nós queremos que Deus fale conosco, se nós queremos entender a pregação do Evangelho, nós temos que estar disposto a mudar de vida, a mudar de comportamento e a optar pelo estado de santificação, de santidade. Foi por isso que Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. Com Deus é assim. Nós queremos que Deus use a nossa vida, ou se queremos que Deus fale conosco, ou se queremos ter os mistérios de Deus, iluminar o nosso entendimento, o nosso ser, nós temos que nos vaziar daquilo que contamina o corpo, alma e espírito e viver uma vida de santidade. Só que naquele momento, no império do rei Belsazar, ninguém conseguiu interpretar aquela escritura que Deus havia escrito na parede, no império da Babilônia, na década do rei Belsazar. E naquele momento o rei, abatido de espírito, ele disse assim, olha, uma das suas mulheres falou assim, olha, o rei não precisa ficar desesperado. Existe aqui um homem que nele habita os espíritos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele foi muito reconhecido e respeitado no tempo do seu pai, porque há um espírito excelente nele que lhe leva a interpretar sonhos. Glória a Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Quando a pessoa vive para Deus, quando a pessoa tem uma vida de comunhão com Deus, até os ímpios reconhecem que Deus habita dentro de nós. Dentro de nós. A minha pergunta que eu quero fazer, a pergunta que o Espírito Santo tem para fazer tanto para você como para mim, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, o que elas falam a nosso respeito? Será que elas falam que no fulano, na fulana há um espírito excelente ou há o espírito de Deus que habita nele? Porque era assim que Daniel era conhecido. Daniel era conhecido primeiro porque ele interpretava sonhos, segundo porque Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia.
a vida consagrada de Daniel impactou o império da Babilônia. Que os feitos que Deus havia feito através de Daniel, Babilônia não esquecia. Primeiro porque Daniel é uma pessoa que era alguém que servia a Deus acima de tudo e de todos. Que ele não abria mão do reino de Deus prioritário. Ele orava 3 vezes por dia e ele era um homem que estava sempre em ligação com Deus nas escrituras sagradas, buscando sempre através dos pergaminhos conhecer mais sobre Deus e orava 3 vezes por dia. É claro, quando o rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ouviu aquele testemunho de Daniel, que aquela mulher que estava no seu palácio havia dado, imediatamente ele mandou chamar Daniel. E Daniel chegou porque Daniel ele olhou o ambiente, viu que o ambiente era um ambiente imoral, era um ambiente imundo, era um ambiente não apropriado para a presença de Deus, porque havia ídolos pagãos aí, e havia as taças sagradas que foram tiradas do templo, que aquele rei aproveitou que é para beber vinho, com as suas servas, com as suas concubinas, com as suas princesas. E ele, quando viu Daniel, disse: olha, Daniel, servo de Deus, olha, eu ouvi que o Espírito de Deus habita em vocês, olha, habita em você, eu preciso de alguém, chamei todos os meus escribas, as pessoas que servem no meu reino, os sábios, os astrólogos, ninguém conseguiu interpretar a escritura que está escrita na parede. Você pode me interpretar? Se você me interpretar, ele tentou corromper Daniel. Corromper, é isso que eu falo que quem tem Deus, quem tem compromisso com Deus, quem tem uma vida para Deus, ela não tem um coração dela preso em nada. Ele tentou corromper Daniel. Se você conseguir interpretar a escritura que está na parede, você será, vou te vestir de ouro, de púrpura, você será o terceiro no império da Babilônia, e o teu nome será reconhecido aqui, vou mudar o teu nome, vou fazer, quer dizer, ele tentou corromper Daniel. Mas é aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. As pessoas que têm Deus não têm o coração delas presa em nada nem ninguém. As pessoas que têm Deus não são materialistas, não se deixam corromper por elogio, por propostas imorais indecentes. Diferente de muitos que pregam a palavra, que dizem que são de Deus. Que quando alguém chega na sua denominação e ele faz uma proposta, ele traz uma oferta gorda, que é para ele dar uma revelação, uma interpretação, diretamente a pessoa se oferece. Por quê? Porque a pessoa está de olho naquilo que a ovelha tem. Daniel não era assim. Daniel ele não era preso a nada, ele não era preso no cargo de primeiro-ministro, ele não era preso na riqueza que ele tinha, ele não era preso em nada mesmo. Ele era rico sim, tinha mesmo por causa de Deus, quer dizer, o brilho de Deus na vida de Daniel fazia com que atraía essas coisas sem que ele pedisse. Daniel simplesmente ele servia a Deus de ponto final, interpretava os sonhos, e por causa das interpretações os reis ficavam empolgados e abençoavam e enriqueciam Daniel, mas Daniel não pedia nada disso. Ele, quando fez toda essa proposta para Daniel disse: olha, tudo bem, olha, é o seguinte, fica com as tuas coisas, você oferece para quem você quiser. É isso, meu irmão. Quem é de Deus tem caráter. Quem é de Deus não se deixa corromper, não se deixa dominar pelas coisas materiais, não tem um coração dele preso em nada nem ninguém. Porque as pessoas hoje, quando colam com as pessoas, principalmente quando a pessoa tem um cargo importante no mundo, na sociedade, é com o intuito de querer tirar um pedaço, que sabe, não, o fulano tem um cargo de ministro, de general, como posso explicar, de importador, ou seja, as pessoas se apoiam em alguém por causa do cargo que aquela pessoa tem, sabe que não, eu posso tirar um pedaço dele, mas Daniel não era assim. Daniel, o coração dele, a sua mente estava em Deus. Daniel, ele diretamente falou: guarda as tuas coisas para você. Eu vou interpretar primeiro porque Deus quer que você ouça o que ele pensa a respeito do que você vai fazer aqui. Aí Daniel interpretou e disse: olha, Mené, a palavra Mené significa, olha, Deus contou o teu reinado e entregou a outro. Tequeu, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido e entregado foi o teu reinado entre os medos e os persas. Quando Daniel acabou de interpretar
aquela escritura sagrada que Deus havia feito na parede. Naquela mesma noite, o anjo de Deus, o anjo do juízo de Deus, matou o rei Belsazar. O apóstolo Paulo ele disse na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, olha, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. É isso que eu disse, que o amor no coração das pessoas se esfriou. As pessoas não têm temor a Deus. As pessoas, se tivessem temor a Deus, as pessoas deveriam mais ter respeito no que diz respeito àquilo que é santo, que aquilo que é sagrado. As pessoas dizem que são cristãs, mas as pessoas levam uma vida imoral. As pessoas levam uma vida que desagrada a Deus. Foi o que esse rei fez. O que é que ele fez? Ele misturou aquilo que é santo, que são os utensílios sagrados do templo, e bebeu vinho neles. Ele poderia muito bem pedir um outro cálice do seu reinado e encher lá de vinho e beber, mas ele preferiu beber vinho nas coisas que foram separadas exclusivamente para o reinado de Deus. Assim é muita gente. As pessoas não têm temor a Deus. As pessoas não têm temor nas coisas de Deus, as pessoas fazem de qualquer cor, fazem de qualquer maneira. As pessoas, quando é para servir a Deus, as pessoas fazem de qualquer maneira. As pessoas não oram quando têm vontade, quando lhe dê na cabeça. Ou as pessoas só se voltam para Deus quando vê que o couro está duro no lombo deles. Ou seja, a situação está complicada, as coisas estão difíceis. Aí as pessoas se lembram que Deus existe. Mas quando tudo está a correr bem na vida das pessoas, não tem tempo. As pessoas não têm tempo. Não tem tempo que é para cultuar a Deus, não tem tempo que é para pregar o Evangelho de Cristo, não tem tempo que é para testemunhar de Deus para as pessoas. O ser humano atualmente do século XXI está assim. É por isso que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, ele declara o seguinte, olha, que melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir numa casa de festa. Por quê? E ele fala que porque os vivos devem levar isso em consideração, porque um dia eles vão morrer. Sabe por quê, irmão? Olha, a mensagem do pregador, ela é muito relevante, as pessoas prestam mais atenção na mensagem do pastor, do pregador, do missionário, exatamente na casa onde há luto. Por quê? Porque quando alguém falece, você vê que esse cidadão que faleceu é um ente querido teu, é teu pai, teu irmão, é um membro próximo da tua família, faleceu, imediatamente a nossa consciência é ativada, dizendo o seguinte, olha, se o fulano morreu, amanhã só é isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano seja sério. Deus quer que o ser humano leve a sério a sua vida. Mas o que as pessoas preferem? As pessoas preferem viver a alegria do coração, como aconteceu com o rei Belsazar. Como aconteceu com o rei Belsazar, a alegria do coração leva a pessoa a fazer o quê? A se divertir, a ser apaixonado e apegado em festas. Eu não estou contra aqui. É claro, né? O ser humano deve festejar, né, quando tudo está a correr bem, mas tem pessoas que são viciadas em festa. Tem pessoas que são viciadas em festejar. E o que acontece? Quando a pessoa ela tá naquele impulso da alegria do coração, porque ela está a satisfazer aquilo que o seu corpo, que a sua alma, que a sua carne deseja, exatamente a pessoa perde a razão da vida. A pessoa perde a consciência da vida. A pessoa pensa que a vida é isso, é só uma diversão, mas Deus não quer que o ser humano seja assim. É por isso que Deus enviou aquela escritura na parede, que é para levar o rei Belsazar a entender que com Deus não brinca. Deus quer que o ser humano seja sério. Deus quer que o ser humano seja sério, meu amigo, minha amiga. A distração do rei Belsazar lhe levou a profanar a Deus, a blasfemar a Deus e a cometer o pecado de idolatria. Isso tudo levou à morte. Lhe levou à morte. Lhe levou à morte. As pessoas só ficam sérias, o ser humano só fica sério quando as coisas estão a correr mal. Quando uma desgraça acontece na vida, o ser humano para pensar, para refletir. Vou dar um exemplo mais que o Espírito Santo me trouxe na memória. 2020, quando aconteceu a primeira vez a pandemia, depois de muitos séculos, que a pandemia já havia acontecido há séculos passados, mas estou a falar de 2020, quando aconteceu aquela massa de morticínio, de morte, pessoas no mundo inteiro, de várias nações, estavam a morrer em massa. As pessoas começaram a refletir. A consciência das pessoas começaram a ficar ativada para Deus. As pessoas começaram a mencionar o nome de Deus e começaram a se lembrar que tem que se voltar para Deus, que tem que buscar a Deus. Por quê? Porque aconteceu um momento de sofrimento, um momento de morticínio.
Mas quando a pandemia, o ano 2020 passou, as pessoas voltaram exatamente à vida passadas que elas viviam antes. Uma vida de risada, uma vida de brincadeira, uma vida sem compromisso, uma vida de festa, uma vida sem compromisso com Deus. Não é assim, meu amigo, minha amiga. Olha, se você quer viver uma vida de distração, uma vida de brincadeira, a distração, a brincadeira que você está vivendo aqui nessa terra irá te levar rumo à morte, rumo à destruição. Não brinca com a vida. Leva a tua vida a sério. Você não sabe o dia da tua morte, até que na certidão, ou seja, na tua carta de identidade, tem simplesmente a data do dia do teu nascimento. O que significa dizer que o dia de óbito você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe quanto tempo irá te durar aqui nessa terra. Esse rei aqui, Belsazar, ele morreu jovem. Porque diz que quando era jovem ele deu uma festa. Ele morreu jovem. Ele poderia viver mais se ele levasse em consideração aquilo que aconteceu na vida do avô dele, Nabucodonosor. Porque que Deus havia castigado o avô dele por ele se comportar mal. Ele se levasse a sério e se preferisse fazer a coisa certa, que temer a Deus, se desviar do mal e seguir o caminho de Deus, ele poderia reinar muito tempo. Mas morreu jovem porque desde jovem começou a levar a vida na brincadeira. É por isso que a palavra de Deus diz que é melhor o ser humano ir a uma casa onde há luto. Porque quando há morte, quando nós perdemos alguém que nós gostamos, que é mesmo nossa família, que nós conversamos com ele, que nos abraçou, que nos tratou bem, aquilo mexe conosco. Deus quer que o ser humano seja assim. Deus quer que o ser humano seja sério. Deus quer que o ser humano seja sério. É por isso que Deus enviou aquele julgamento que é para Belsazar. A escrita na parede perturbou o raciocínio dele, que ele não conseguiu ficar em condições. Deus teve que criar uma situação que é para lhe fazer pensar que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. O ser humano semear aqui nessa terra, ele vai colher. Você está vivo, você está vendo esse vídeo aqui, então entenda uma coisa, muda de comportamento. Seja mais responsável com a sua vida. Tenha tempo para Deus, tenha tempo que é para fazer aquilo que Deus quer. Busque a Deus enquanto há tempo. Vê o que não está certo na tua vida, que o Espírito Santo tem falado no teu coração para você abandonar, para você mudar. Mude, meu amigo, minha amiga. A vida, não tem a sua vida por preciosa. A vida do ser humano dura aqui quanto tempo na terra? Não muito tempo, 20, 50, até por misericórdia, uns nem chegam a 70 anos. Porque Deus ele havia dito que o ser humano tinha que viver no limite de 120 anos. Mas muitos nem conseguem chegar nos 70, já estão a morrer. Por quê? Porque as pessoas levam a Deus na brincadeira. Porque quem teme a Deus, quem ama a Deus, quem serve a Deus em sinceridade, quem serve a Deus em espírito e em verdade, Deus dá longevidade. Deus faz com que ele viva muitos anos aqui nessa terra. Amém? Espero que essa palavra tenha iluminado você. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Olha, a mensagem não é uma iluminação do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é ouvir, entender e colocar em prática. Não desperdice, arranca tudo o que é conhecimento e coloque em prática. Lembre-te de uma coisa, meu amigo, minha amiga. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida. A minha pergunta é, como é que você está levando essa tua vida? Será que você é aquela pessoa que vive o tempo todo em festas, em gargalhadas e brincadeiras? Então você vai ter o mesmo fim que teve o rei Belsazar. Vais morrer jovem. Vais morrer jovem, meu amigo, porque você vai sempre a vida na distração, no impulso do vício, do impulso do vinho, do álcool, da alegria do coração, das festas, das drogas, do cigarro. Até, olha, o ser humano ele é tão ignorante, ele é tão cego, que ele mesmo sozinho se destrói. Ele sozinho se destrói. Como acontece, muitos fazem, que muitos... É isso que eu falei, que o momento de distração, de festa, é um momento que o ser humano ele tem sempre tendência a para errar. O que é que muitos fazem, jovens e raparigas? No meio das festas se envolvem com bebidas alcoólicas, fumam além do normal, perdem um consentimento, sem sabendo que fazendo assim, ele está destruindo, não só simplesmente está destruindo a sua saúde, está destruindo o seu corpo e a sua vida em si. Então, enquanto há tempo, enquanto você tem consciência, enquanto você consegue raciocinar, meu amigo, minha amiga, vamos se voltar para Deus. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito Santo ele iluminou meu coração sobre isso que aconteceu na vida do rei Belsazar sirva para nós como lição, como exemplo. Não seja mais um.
Você não sabe quanto tempo você vai aqui na terra, e o dia da manhã só Deus sabe. Por isso, meu amigo, minha amiga, enquanto há tempo, mude de vida. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que repreende aqueles que o Senhor ama. É bem verdade que o Senhor é Pai, como Pai o Senhor disciplina os seus filhos. O Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. É bem verdade que muitas pessoas ouvem a pregação do Evangelho, mas pessoas têm raiva, têm ira, sentem um ódio no coração todas as vezes que o Espírito confronta elas. Mas, Senhor Jesus, tenha compaixão e misericórdia de nós. Liberta, Senhor Jesus, essa pessoa que ela é presa à diversão, às festas, os vícios, as distrações, a alegria que esse mundo oferece ao coração delas. Que o Teu Espírito possa libertar elas, Senhor. Porque é bem verdade que a vida do ser humano aqui na Terra ela é passageira. É bem verdade que a verdadeira vida ela começa depois da morte. Porque o Senhor inspirou o próprio Salomão quando ele falou no livro de Eclesiastes que melhor é o dia da morte que o dia do nascimento. Que significa dizer que a vida do ser humano aqui na Terra ela é passageira, ela é muito curta. O ser humano não vai durar para sempre. Por isso é que essa pessoa que estará a ouvir a pregação, que o Senhor quebre o coração dela, que ela não seja fria, que ela não tenha a sua vida por preciosa, porque cedo ou tarde ela vai perder a vida dela. Obrigado, Senhor Jesus, por essa pregação. Que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e que enquanto há tempo ela possa se voltar para o Senhor, que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. É aquilo que eu falei. Não tenha a tua vida por preciosa. Se você não dá ela para Deus, você vai perder ela para Satanás. Então, enquanto há tempo, se volte para Cristo. Amém? Espero que essa palavra que o Espírito iluminou meu coração possa te fortalecer, possa te fazer ter consciência de si mesmo. E conforme eu disse, de hora em diante, vamos levar com mais consciência, com mais seriedade a nossa vida. É aquilo que Salomão falou no livro de Eclesiastes, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Não tenha a sua vida por preciosa. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha um bom final de semana. Espero estar com todos vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.